Meu estimado telespectador do programa Evangelho Diário, chegamos ao dia 21 de maio de 2018, segunda-feira. Eu convido você a ouvirmos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém na multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." E Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe a criança. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai da criança: "Desde quando ele está assim?" E o pai respondeu: "Desde pequeno, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e nos ajuda." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em voz alta: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, e então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias desse menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou-o pela mão, levantou e o menino ficou em pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" E Jesus respondeu: "Esta espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, uma brevíssima mensagem sobre o Evangelho. O menino, do qual Jesus expulsa o espírito mau, ele pode ser entendido como símbolo da igreja. O que havia na época das primeiras comunidades, que era ainda jovem, pequenino e criança, era a própria igreja. A igreja é o menino que corria o risco de morrer, de desaparecer por causa, entre outros fatores, da dispersão e da falta de oração. Por isso que se diz ao final que o espírito foi expulso pela oração. A igreja que se dispersava, aquela criança pequenina que começava a caminhar, já se dispersava e enfraquecia pela falta de oração e por se misturar com elementos do Império Romano. Então Jesus é aquele que expulsa o mal e ergue a criança, ou seja, Jesus nos ensina o valor da oração e nos reergue como igreja a partir daí. Então que cada um se sinta assim erguido por Jesus a partir da oração, para que a gente se levante sempre e siga em frente. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.